Quem nunca se assustou ao perceber que um simples impulso interno pode revelar conflitos muito mais profundos do que aparenta? Imagine ouvir alguém afirmar que a raiva silenciosa tem a mesma raiz do homicídio e que um desejo oculto pode carregar a semente do adultério. Afirmações que soam quase provocativas, mas que revelam um diagnóstico preciso sobre o coração humano. Ao trazer à tona essas conexões inesperadas, Jesus desmonta a ilusão de que basta controlar gestos externos para alcançar justiça verdadeira, convidando cada pessoa a enxergar o que realmente se passa por trás de impulsos, sentimentos e intenções. E aí surge a grande pergunta: será que o maior perigo mora nos atos visíveis ou no terreno invisível das motivações? Você vai descobrir por que essas palavras atravessaram séculos, como elas iluminam conflitos cotidianos, das discussões familiares aos debates sociais, e de que forma podem transformar a maneira como você lê a si mesmo, aos outros e ao mundo. É curioso perceber como, por trás de leis antigas que muitos consideram rígidas ou distantes, existe uma lógica surpreendentemente humana, quase íntima, como se cada mandamento fosse uma janela para dentro da alma. Quando Jesus retoma a Torá diante de pessoas que a conheciam desde a infância, ele não repete normas como quem revisa um manual de regras. Ele revela camadas profundas, escondidas sob séculos de tradição. Em vez de enxergar os mandamentos como fronteiras mínimas, ele os apresenta como vias de acesso a um modo de viver que protege a dignidade, restaura relações e evita que o mal se instale nas pequenas brechas do cotidiano. Assim, cada lei se torna um convite à sabedoria, e não um peso moral. É como se Jesus dissesse que o problema nunca foi apenas o que fazemos, mas o que estamos nos tornando. E nesse ponto, ele prepara o terreno para um primeiro exemplo que mudaria tudo. Longe de soar como um mestre que apenas cita textos antigos, Jesus se posiciona como alguém que enxerga a engrenagem interna do comportamento humano. Ele sabe que as leis nasceram para conter o caos, mas também para orientar a construção de comunidades saudáveis, algo que as sociedades antigas entendiam bem após séculos de convivência marcada por conflitos tribais, vinganças e disputas familiares. Ao reinterpretar os mandamentos, Jesus expõe não só o que significavam, mas o que pretendiam impedir: a corrosão moral que começa pelos detalhes, pelos gestos invisíveis, pelos pensamentos que ninguém vê. Desse modo, ele convida o público a olhar além da literalidade e perceber que cada mandamento é um mapa para relações melhores. E é exatamente nessa direção que ele segue ao abrir seu primeiro estudo de caso. Um tema que, à primeira vista, parece extremo, mas revela muito sobre o que está em jogo. De repente, Jesus leva todos a encarar um tema que ninguém esperava aprofundar: o homicídio. Talvez o mandamento mais consensual de toda a Torá. Em um mundo marcado por disputas territoriais, vinganças familiares e tensões políticas sob o domínio romano, não matarás parecia algo óbvio demais até para os mais simples entre os ouvintes. Mas Jesus não escolhe esse mandamento por acaso. Ele o utiliza como um espelho que revela a raiz das crises humanas antes que elas cheguem ao ponto de ruptura. Em vez de tratar o assassinato apenas como um ato extremo, ele mostra que esse ato surge muito antes, germinado em atitudes que passam despercebidas. Assim, o que parecia uma lembrança básica se transforma em porta de entrada para entender a profundidade do coração humano. E é aí que Jesus começa a virar a chave da conversa. Ao citar esse mandamento tão conhecido, ele desmonta a falsa sensação de segurança moral que muitos carregavam. A ideia de que não matar ninguém seria prova suficiente de integridade. Ele aponta para a tradição hebraica, onde os profetas já denunciavam que a violência começa nos pensamentos e se infiltra na convivência até explodir em tragédia, como se vê na história de Caim e Abel, narrada há milênios. Jesus dá um passo além ao transformar o mandamento em ponto de partida, não de chegada, empurrando o público para refletir sobre as pequenas tensões diárias, desentendimentos, ressentimentos acumulados
e gestos de desprezo que fermentam com o tempo. Com isso, ele abre espaço para uma revelação ainda mais desconcertante: a conexão entre ira, insultos e a desvalorização humana que pode silenciosamente destruir muito antes de qualquer ato visível. Antes que alguém respirasse aliviado por nunca ter cometido um assassinato, Jesus desmonta essa zona de conforto com uma afirmação que soa quase como um golpe na mesa. A ira descontrolada e os insultos carregam a mesma semente destrutiva que leva ao homicídio. Ele não diz que os efeitos são iguais, mas que a raiz é a mesma: a corrosão da dignidade humana. Em sociedades antigas, insultar alguém em público podia arruinar reputações inteiras, gerar brigas familiares e até conflitos entre aldeias, algo registrado em textos rabínicos e em relatos do historiador Flávio Josefo. Jesus traz essa realidade para o coração de cada pessoa, mostrando que desprezar alguém, mesmo sem levantar um dedo, já revela um rompimento interno grave. Assim, a violência deixa de ser apenas física e passa a ser também moral. E esse novo entendimento empurra a conversa para regiões ainda mais profundas. Ao confrontar a tendência humana de minimizar palavras duras e explosões emocionais, Jesus mostra que essas atitudes criam rachaduras invisíveis que podem destruir lares, amizades e comunidades inteiras. Basta lembrar como, na própria cultura hebraica, o nome de uma pessoa representava quem ela era. Por isso, humilhá-la era quase apagar sua identidade. Em tom quase cirúrgico, Jesus revela que cada palavra ofensiva, cada gesto de desprezo, funciona como um golpe contra o valor do outro. É a antecipação do caos, o prelúdio da violência, o terreno fértil para rupturas que poderiam ter sido evitadas. Desse modo, ele amplia a noção de responsabilidade e abre caminho para entender por que o mandamento vai muito além de evitar sangue derramado. E com isso, prepara o público para enxergar a riqueza moral escondida por trás daquela antiga proibição. Quando Jesus aprofunda o mandamento "não matarás", ele o transforma em algo muito maior que a simples proibição de tirar uma vida. Ele revela que cada ser humano carrega um valor intrínseco, um peso moral que antecede qualquer lei. Essa ideia já aparecia na tradição hebraica desde o livro de Gênesis, onde toda pessoa é descrita como portadora da imagem divina, um conceito que, ao longo dos séculos, influenciou debates sobre justiça, ética e até práticas comunitárias entre judeus da diáspora. Ao resgatar isso, Jesus lembra que desvalorizar alguém é ferir esse princípio fundamental. Com esse olhar, o mandamento se torna uma espécie de lente moral, que expõe como pequenas atitudes podem desumanizar o outro. E assim, a discussão ganha profundidade e ressoa até hoje. Ao mostrar que a violência começa muito antes de qualquer agressão física, Jesus redefine completamente o que significa cumprir a lei. Ele sugere que o verdadeiro alvo do mandamento é o coração inclinado à indiferença, ao desprezo e à incapacidade de ver no outro um reflexo do Criador. Não se trata apenas de evitar tragédias. Trata-se de cultivar um ambiente onde cada pessoa é tratada como alguém de valor inegociável. Essa perspectiva ecoa até em movimentos modernos de direitos humanos, que frequentemente citam a dignidade humana como fundamento ético universal. No fim, Jesus não reduz o mandamento. Ele o eleva, convidando todos a enxergarem o outro com um respeito que vai muito além do mínimo legal. E dessa compreensão brota naturalmente o próximo exemplo que ele traz, tão provocativo quanto o primeiro. Sem aviso, Jesus muda o foco e leva todos para um terreno igualmente delicado: o adultério. Um tema que atravessava desde os códigos de Hammurabi até a legislação romana, sempre carregado de consequências sociais graves. A princípio parecia que ele apenas repetiria a mesma proibição conhecida por gerações. Mas Jesus faz o oposto. Desloca a conversa da ação para a intenção. Ele não condena o impulso natural de admiração, algo reconhecido tanto por pensadores hebraicos quanto por filósofos gregos. O alvo, na verdade, é o olhar que se prolonga, que calcula, que transforma o outro em objeto. Nesse ponto, ele expõe uma ferida silenciosa
que atravessava lares antigos e continua presente hoje. E ao fazer isso, ele eleva o debate para um plano mais profundo do que qualquer código civil poderia alcançar. Para quem o escutava, essa mudança de perspectiva soava quase como uma revelação desconfortável. Não era apenas o ato proibido que importava, mas o processo interno que o antecedia. A tradição rabínica já discutia a responsabilidade do pensamento, mas Jesus vai além ao afirmar que o desejo intencional pode ferir a dignidade tanto quanto a ação consumada. Ele denuncia a lógica de posse que tratava mulheres como bens de troca, um traço evidente em muitas sociedades antigas e que, mesmo de formas diferentes, ainda ecoa na cultura contemporânea. Seu ensino corta a fantasia e expõe o mecanismo real, o coração que reduz alguém à função de satisfazer um desejo. Com esse movimento, ele prepara seus ouvintes para uma reflexão ainda mais contundente sobre o que realmente acontece quando o olhar deixa de ver uma pessoa e passa a ver um objeto. Basta um detalhe para Jesus escancarar a profundidade do problema. Ele não acusa os olhos ou as mãos, mas o coração que escolhe transformar alguém em instrumento de prazer. Seu discurso usa hipérboles dramáticas, como arrancar o próprio olho, não para estimular mutilações, mas para mostrar o quão sério é permitir que o desejo distorcido governe as relações. Na tradição hebraica, o corpo era considerado bom e a sexualidade parte da criação divina. Portanto, o perigo não estava na atração, e sim na intenção que desumaniza. Essa distinção era tão importante que textos judaicos antigos alertavam sobre as consequências sociais da objetificação. Jesus apenas leva esse alerta ao extremo necessário para causar impacto, e o impacto acontece. Ao falar sobre cortar o mal pela raiz, Jesus aponta para uma prática que filósofos estoicos também discutiam: a disciplina interior, como forma de liberdade. Para ele, lidar com o desejo não era reprimir a sexualidade, mas impedir que ela se tornasse uma força destrutiva. Sociedades antigas sabiam o estrago que isso podia causar, de intrigas familiares até conflitos entre povos inteiros, e registraram tais consequências em crônicas e relatos legais. Jesus transforma esse conhecimento em um chamado radical: proteger o coração para proteger as relações. No fundo, seu convite é para que cada pessoa encare seus impulsos com honestidade e coragem, antes que se tornem comportamentos que ferem a si mesma e aos outros. E é justamente nesse clima de coragem moral que ele avança para um tema ainda mais delicado: o divórcio em seu contexto histórico turbulento. Assim que o público começa a assimilar a profundidade dos exemplos anteriores, Jesus toca em uma ferida social que muitos preferiam ignorar: o divórcio. Naquele período, apenas homens podiam encerrar o casamento, e isso criava um desequilíbrio tão grande que mulheres frequentemente eram deixadas sem sustento, sem proteção legal e sem chance de reinserção social. Para entender a tensão da época, basta lembrar o debate acalorado entre duas escolas rabínicas: a de Shammai, mais rigorosa, e a de Hillel, mais permissiva. A primeira aceitava o divórcio somente em casos de infidelidade. A segunda permitia por praticamente qualquer motivo, até algo trivial como um prato queimado. Jesus entra nesse debate como quem liga um holofote nas injustiças escondidas, e esse holofote incomoda. O cenário político do período também inflamava essa discussão. O reinado de Herodes Antipas, por exemplo, ficou marcado por controvérsias envolvendo divórcios e novos casamentos, acontecimentos que causaram escândalo e até tensionaram alianças com povos vizinhos, fatos registrados pelo historiador Flávio Josefo. Era um ambiente onde o divórcio podia ser usado como arma social, política e econômica. Ao abordar esse tema, Jesus não está apenas falando de relações pessoais, mas de um sistema inteiro construído sobre desigualdades. Ao trazer essa conversa para o centro, ele revela que o problema não é simplesmente legal, e sim humano. Como pessoas lidam com compromisso, responsabilidade e o valor do outro. E a partir dessa análise, ele se prepara para redefinir o entendimento de justiça nesse campo tão sensível.
Em meio a um cenário em que leis eram usadas como escudo para interesses pessoais, Jesus decide inverter a lógica e usar a lei como proteção para os vulneráveis. Ao se alinhar com a interpretação mais restritiva, aquela que permitia o divórcio apenas em caso de infidelidade, ele não estava endurecendo regras, mas freando abusos silenciosos que destruíam vidas. Mulheres abandonadas por motivos banais muitas vezes eram condenadas à pobreza. E registros históricos mostram que, em diversas aldeias da Judéia, elas dependiam da caridade comunitária para sobreviver. Ao dizer que um homem que se divorcia injustamente faz a esposa adulterar, Jesus denuncia publicamente a irresponsabilidade masculina que deixava tantas mulheres expostas. É uma crítica poderosa que mexe na estrutura social. Ao mesmo tempo, o ensino de Jesus revela algo que muitos de seus contemporâneos não queriam enfrentar. O casamento não era um contrato que podia ser descartado por capricho, e sim uma aliança que exigia responsabilidade mútua. Ele mostra que a lei dada séculos antes já tinha esse propósito de proteção, mas havia sido distorcida ao longo do tempo para favorecer quem tinha mais poder. Ao resgatar esse sentido original, Jesus reposiciona a discussão no eixo da dignidade humana. Não se trata de restringir liberdades, mas de impedir que alguém trate o outro como descartável. E com esse ajuste de rota, ele abre passagem para discutir o ideal mais profundo dessa união, algo que ia muito além de debates jurídicos. Em vez de se deter em tecnicalidades legais, Jesus conduz seus ouvintes de volta ao começo da história, quando a aliança entre duas pessoas era descrita como uma união profunda, marcada por parceria e mutualidade. Ele lembra que o propósito original do casamento não era criar vencedores e vencidos, mas formar uma relação onde cada um fortalecesse o outro. Essa visão aparece já nos primeiros textos da Torá, onde o casal é retratado como uma unidade inseparável, compartilhando responsabilidade e dignidade. Ao mesmo tempo, ele evita cair na armadilha de apresentar regras rígidas para cada possível situação humana. Jesus sabe que relacionamentos podem ser complexos, que feridas podem ser profundas e que nem toda história cabe em uma única sentença. O que ele corrige não é o uso legítimo da lei, mas o abuso dela. Seu alvo é um coração endurecido, incapaz de reconhecer o outro como alguém de valor igual. Essa crítica ecoa em reflexões modernas sobre relações saudáveis, que enfatizam comunicação, empatia e respeito, elementos essenciais para qualquer parceria duradoura. Assim, Jesus encerra esse bloco de análises mostrando que a justiça verdadeira é aquela que enxerga profundamente. E com esse olhar afiado, ele se prepara para concluir os 3 estudos que compôs com tanta precisão. Quando Jesus amarra os 3 exemplos que construiu, homicídio, adultério e divórcio, ele desmonta de vez a ideia de que basta obedecer regras externas para alcançar a justiça desejada por Deus. Ele revela que alguém pode cumprir cada mandamento ao pé da letra e ainda assim ferir profundamente quem está ao redor, seja por meio de desprezo, desejo egoísta ou irresponsabilidade relacional. Essa é uma crítica contundente à religião vivida como checklist, algo denunciado por profetas como Isaías e Jeremias séculos antes. Jesus resgata esse fio histórico e mostra que o foco sempre esteve no coração, na intenção que molda comportamentos antes mesmo que eles apareçam. Ao fazer isso, ele transforma a moralidade em um convite para a integridade interior. E essa mudança altera tudo. Ao encerrar essa sequência, ele aponta para um caminho surpreendentemente atual. Relacionamentos saudáveis só podem florescer quando cada pessoa reconhece o valor imenso do outro. Essa ideia ecoa em debates modernos sobre ética, psicologia e direitos humanos, mostrando o quanto os ensinamentos de Jesus atravessam eras por lidarem com a essência da convivência humana. Ele não propõe perfeição instantânea, mas um processo de transformação que começa dentro e se reflete nas escolhas diárias. É como se dissesse que a verdadeira revolução não acontece nas leis que nos cercam, mas no modo como enxergamos uns aos outros. E com essa conclusão, ele nos deixa diante de uma pergunta que ecoa até hoje.
Uma pergunta que vale carregar para além dessas palavras.